Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Sou do Centro Espírita Bezerra Menezes, mas hoje estou representando a USE de Santo André, União das Sociedades Espíritas. E esse ano, o objetivo do estudo nosso é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos comemorar 150 anos de lançamento desse livro. E todas as palestras estarão ligadas ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema mesmo, olhando para trás, é um tema que está ligado ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhando para trás, é um livro de Hamed, Renovando Atitudes, um dos temas do livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco, do Espírito Santo Neto, e que nos fala da culpa, do arrependimento, da reparação. Mas, quando a gente ouve falar desse tema, olhando para trás, a gente sempre se pergunta, né? Nós devemos, na realidade, olhar para frente ou olhar para trás? Nas palestras, invariavelmente, Divaldo Franco citou o grande filósofo dinamarquês, um dos criadores lá da filosofia existencialista, e que ele dizia assim, que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Paulo de Tarso, ele também dizia que ele esquecia do arrependimento das obras mortas, por isso ele se esquecia das coisas que para trás ficaram e prosseguia para as coisas que estavam diante dele, para as coisas que estão à frente, para o alvo, prossigo para o alvo, como um soldado de Cristo. Jesus também dizia: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então a gente percebe que na realidade nós temos que buscar sempre olhar para frente. Nós podemos sim olhar para trás, mas para agradecer a Deus, né, por todas as oportunidades que tivemos, as transformações que conseguimos, porque logicamente a gente vai perceber que nós estamos sempre progredindo. A doutrina espírita, ela diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então nós estamos buscando essa transformação moral. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz a moral do Cristo, o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nos traz a mensagem do amor para que a gente consiga alcançar essa transformação. E a gente busca, no estudo, no aprendizado que temos dentro da casa espírita, procurar ser hoje melhor do que foi ontem, para que amanhã possamos ser melhor do que fomos hoje. Então, a gente vai sempre buscar essa nossa transformação, e para que nós consigamos progredir é a lei, né? O caráter evolucionista da doutrina espírita diz isso: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então nós sabemos que nós temos um potencial divino dentro de nós. Quando nós vamos estudar esse capítulo que nos fala de olhando para trás, e que está ligado ao capítulo 5, no capítulo 5 todos se lembram, que é o capítulo que nos fala das aflições, dos problemas, e todos nós invariavelmente nos percebemos que estamos ligados a esse capítulo. É o capítulo mais lido do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo nos fala da fé que temos que ter, né? Só a fé no futuro é que pode dar paciência e serenidade para encarar as adversidades, os problemas que temos. E lá nos fala também das causas das aflições, e Deus é justo, então essas causas são justas. Nós vamos encontrar as causas das nossas aflições, tanto as causas atuais como as anteriores. E quando nós percebemos que nós temos que ter em nós, né, aquela fé, nesse próprio capítulo tem uma mensagem de Santo Agostinho, onde ele nos fala do mal e o remédio. E ele fala que
a fé é o remédio certo para o sofrimento. Por isso é que nós devemos ter essa condição em nós, né? Para que a gente consiga realmente buscar alicerçar em nós o ideal cristão, o ideal espírita, para endereçarmos os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação. Tem um manual prático do espírita, de Ney Pietro, que ele fala do conhecimento. Nós temos que nos conhecer, o autoconhecimento, e num dos itens ele fala conhecer pela dor, e aí ele faz uma referência também ao capítulo 5, porque ele diz assim que quando nós buscamos a nossa consciência e começamos a relembrar, né, tudo que passamos, a gente vai perceber que realmente somos nós que causamos, né, os nossos erros, os nossos problemas, as nossas adversidades. Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e pela dor nós retificamos as nossas mazelas. André Luiz, num dos seus livros Ação e Reação, ele fala no momento, acho que no capítulo 19, onde ele fala que ele estava lá com o instrutor Druso, e lá ele fala das dores. E eles perguntam para o instrutor Druso, né, que era uma pessoa que estava assim, analisando a dor, porque ele tratava das criaturas que estavam naquelas regiões mais inferiores. E aí Druso fala para ele que existiam então principalmente 3 tipos de dores: a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. E aí, tanto o André disse, mas eu não tinha ouvido ainda esse conceito. Aí ele faz a explicação. A dor expiação é aquela dor que vem de dentro para fora. Quando a gente começa a rememorar as nossas mágoas, os nossos sentimentos, os nossos sentimentos de culpa, né? Aqueles complexos que temos. E aí a gente tem que procurar perceber, né? E buscar ter condições de nos transformarmos, né? De nos renovarmos. Já a dor evolução é uma dor que vem de fora para dentro. É quando nós buscamos o progresso, quando nós queremos estudar, participamos, né, do ESD, das meditações, enfim, de todas as atividades que possam nos fortalecer, né, a moral, o caráter, para que a gente consiga se renovar. E tem as dores auxílio também. Essa já está mais voltada para o presente. Enquanto a dor expiação, ela está ligada ao nosso passado ainda, né? E a dor evolução, ela nos possibilita nos preparar para o futuro. Essa dor auxílio, ela é do presente. Mas aí o que acontece? Surgem justamente os problemas, as dores realmente, né? Aquelas enfermidades que surgem de repente. E aí a gente, logicamente, vai perceber que essa dor chegará para que a gente também procure perceber essa necessidade, né? Aí eu me recordo que a gente fala de dor, que é uma necessidade da gente. Chico Xavier, quando falava lá a sombra do abacateiro, né, o culto que ele fazia, ele contou certa vez uma pequena história, dizendo assim que o aprendiz chega para o pastor e pergunta: se a ovelha cair numa fossa lá no buraco, o Senhor vai buscá-lo? Sim, eu o tirarei de lá, cuidarei dele com todo carinho, com toda a ternura. Mas e se ele se machucar todo, ficar todo, né, machucado? Ele fala assim: não, eu também vou cuidar das suas feridas, vou tratar dele e o trarei comigo. Aí o aprendiz pergunta: mas e se essa ovelha se desgarrar e fugir léguas e léguas, o Senhor vai atrás? Aí o pastor olha para o rebanho todo e fala assim: não, eu não vou atrás, porque eu tenho que zelar pelos outros, né? Pelas outras ovelhas, mas eu mando o cão atrás dele. Aí Chico fala assim: então Jesus é assim também para conosco, né? Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, e quando nós nos desgarramos, ele manda o cão, que é o sofrimento, a dor, o sofrimento, né? Para nos trazer de volta. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que a dor e o sofrimento
é a resultante dos nossos atritos com a lei de Deus. E quando nós fazemos esse atrito, não basta só quando nós temos o arrependimento, né? É preciso que haja a reparação. Emmanuel Filomeno de Miranda, ele faz outra colocação, ele diz assim: a consciência culpada é porta aberta à penalidade justa ou arbitrária, e que nós somos responsáveis pela emissão de forças que lançamos na corrente da vida. Essa colocação também é citada pelo Dr. Alberto de Almeida, quando ele fala sobre o perdão como caminho, o caminho como perdão. Ele vai falar como é que nós conseguimos nos livrar do sentimento de culpa, das mágoas, e conseguimos exercitar o perdão. Ele fala que nós também teremos que passar por 3 fases, né? A do arrependimento, a da expiação e da reparação. E ele fala assim, basicamente o que Manuel Filomeno de Miranda também fala, né? O arrependimento é quando o nosso raciocínio, né, começa a mostrar que nós devemos perdoar realmente. Já a fase da expiação é quando as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração, enfim, começa a mostrar, né, o que é que nós devemos fazer. E aí surge a terceira fase, a reparação, que é o quê? A nossa atitude de nos transformarmos, né? Então a atitude é necessária para que a gente consiga essa transformação. O Espírito Hamed, ele fala também a mesma coisa. Ele diz assim: olhando para trás, a gente vai perceber que nós temos em nós um sentimento de culpa, que pode ser uma herança da própria família ou da própria religião, e aí nós ficamos prisioneiros daquela situação, porque quando damos importância às culpas, nós focalizamos fatos passados, e culpar não é um método educativo. Nós temos que perceber que nós precisamos nos transformar. Então o arrependimento, quando chega, ele resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos. E a culpa é a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos, ou por ignorância, ou por impotência. Aí a gente se recorda daquela mensagem que irmão X traz para todos nós, que está lá, se não me engano, no livro Cartas e Crônicas, quando ele fala da consciência espírita. Porque quando ainda nós não temos a conscientização, nós tomamos atitudes equivocadas. E lá nesse capítulo, o irmão X fala assim: mas é interessante esses espíritas, né? Ele não era espírita. E ele dizia assim: eu vejo criaturas aqui no plano espiritual que tiveram uma ficha limpa na terra, e de repente eles estão aqui com a consciência, né? Eu deveria ter feito mais, eu não fiz o que deveria. Outros que eram dados, né, como exemplares chefes de família, e chegam aqui se lastimando o tempo perdido. Aí ele diz assim: eu nutro pelos espíritas uma ternura muito grande, porque eu vejo neles aquelas criaturas que realmente buscam a sua transformação moral. E aí ele narra uma pequena história que diz que quando Kardec estava preparando, né, as questões para formular o Livro dos Espíritos, ele teve um sonho em que Martinho Lutero, ele ficou sabendo, né, que Martinho Lutero tinha tido um sonho e tinha ido nas regiões assim angélicas, né, no céu. E ele fala das construções, fala das pessoas, como é que viviam, e Kardec ficou assim impressionado com aquilo, e foi dormir também teve um sonho, só que ele foi para uma região assim meio nevoenta, e ele ouvia assim as pessoas se lastimando, chorando, e ele falou: mas quem são essas criaturas que nos dá tanta pena, né? Esse choro, essa lamentação. Aí então tinha um mentor lá e falou assim: aí devem estar aquelas criaturas que crucificaram o mestre. Ele falou assim: não, de forma alguma. Lembre-se que Jesus falou: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Essas criaturas foram auxiliadas pelo próprio mestre para terem oportunidade
oportunidades benditas, né? Reencarnações benditas para se transformarem. E estão bem melhor agora. Aí ele pensou, bom, então aí estão aqueles grandes imperadores que ostentavam o poder, mas oprimiam o povo, né? Levando o povo ao sofrimento. Ele falou, também não. Aqueles imperadores da categoria de Tibério e Calígula, apesar de ostentarem o poder, não tinham um pingo de evangelização. Também tiveram oportunidades de reencarnação. Alguns ainda estagiam por aí, mas a maioria já se melhorou. Aí Kardec ia formular outra questão, pensando já nos grandes guerreiros, aqueles que atacavam as aldeias, né? Matavam mulheres, crianças. Ele se lembrou de Gengis Khan, de Átila, Alarico I, e o mentor falou assim, não, nenhum desses guerreiros estão por aqui também. Aí Kardec fez a pergunta, mas quem são então essas criaturas? Me dá tanta pena, né, de chorarem, de se lastimarem desse jeito. Aí ele falou, aí estão justamente os cristãos de todas as épocas, né? Os cristãos infiéis de todas as épocas, aqueles que sabiam o que deveriam fazer e não o fizeram por livre e espontânea vontade. Para esses, o novo berço é muito mais difícil. Kardec acordou assustado assim e rapidamente formulou a questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz assim: para agradar a Deus e ter um futuro venturoso aqui na terra, bastará o homem evitar o mal. E a resposta dos Espíritos: não bastará apenas evitar o mal, mas sim fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem também será responsável pelo mal que vier dele não ter praticado todo o bem. Então é a consciência, né, que pede de nós, né? É a consciência espírita que vai fazer com que a gente consiga. Aliás, é a consciência. Nas lições que recebemos, nós nos lembramos. Na própria série psicológica de Joana de Ângela, ela fala muito disso, dos níveis de consciência que nós passamos. E lá, nos estudos que foram feitos, desde Gurdjieff, né, que era o grande russo, que falava que nós vivíamos com a consciência adormecida ou desperta, né? Como dizia Khalil Gibran, o homem parece que vive acordado nas trevas e dormindo na claridade. Gurdjieff falava que nós tínhamos a consciência adormecida e a consciência desperta. Depois os seus discípulos foram desenvolvendo mais e analisaram vários níveis de consciência, né? A consciência do sono, até chegar em Robert Perrault, o bioquímico famoso, estudando lá o cérebro e tudo mais, ele falou que nós passamos pela consciência do sono sem sonho, do sono com sonho, do sono acordado, a consciência de si mesmo e aquela consciência objetiva, né? Que a pessoa realmente já buscava uma transcendência maior. A consciência do sono sem sonho é quando nós apenas somos seres fisiológicos, né? A gente só nem se apercebe muito. A gente vive para comer, beber, dormir. A gente nem percebe as funções naturais que tem, né? Respirar, tudo mais. A gente vai vivendo, sim, mas não tem ideais. Aos poucos a gente vai passando para outros níveis, né? O sono com o sonho começa já a despertar em nós, né? Clichês assim que são aliados à nossa realidade, e aí nós começamos a perceber que temos que fazer algo, né? Então é a conscientização que vai se formando em nós, e aí nós começamos a pensar o que eu faço na vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu posso fazer para melhorar, e assim a gente vai avançando. E lá os estudiosos, até Viana de Carvalho, diz que só os grandes missionários que conseguiram chegar naquela consciência objetiva, ou pelo trabalho no pretérito que eles tiveram, né? Tipo Swedenborg, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e tantos outros missionários, e também outros que buscaram na pesquisa, né? Aí ele cita lá os grandes inventores, né? Que nos trouxeram tanto. Então, se a gente for olhar para trás, a gente pode agradecer, né, a solidariedade. Deus abençoa a solidariedade. E quanta coisa nós recebemos hoje, quanto nós temos de progresso. Vamos falar de tecnológico, né, que nos ajuda, que nos traz motivo de satisfação hoje, né? Tantos inventos, ventilador, ar-condicionado,
micro-ondas, que faz com que a gente tenha facilidades e a gente sobra mais tempo para a gente fazer o quê? Meditar, orar e se ligar a Deus. Então nós temos que perceber isso, né? Para que a gente consiga se transformar, para que a gente consiga se melhorar. Eu citei Joana de Ângeles, e ela tem vários livros em que ela fala da culpa, né? Ela diz assim: a culpa pode ser entendida como produto do ego que se pune. A culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro. E ela, lógico, traz várias condições para que a gente consiga superar isso, sair desse sentimento de culpa, né? Para que a gente consiga. Aí eu me recordo também que, falando de olhando para trás, daquela passagem na Bíblia, em Gênesis, acho que é capítulo 17 ou 19, uma coisa assim, lá da mulher de Ló, quando estava aquele problema todo naquela cidade, lá, né, Sodoma e Gomorra, e o anjo enviado por Deus fala para que eles saíssem de mãos dadas, saíssem da cidade, nem olhassem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e se transformou lá numa estátua de sal. Por quê? Ela desobedeceu aquela ordem de Deus, né? Naquele momento. Então a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos que passar por duas condições: a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente vai falar de bem-aventurados os aflitos, sempre se fala dos motivos de resignação para todos nós, né? Que nós temos que ter em nós essa condição de ter a compreensão necessária para buscarmos a nossa transformação. As dores surgirão sempre. O próprio Francisco Cândido Xavier, depois de passar por tantos problemas, né? Dores mesmo, ele tinha problemas na vista, problemas no coração, e ele ainda ouvia o problema dos outros, e chegava em casa muitas vezes carregando aquela vibração das dores, do sofrimento das outras criaturas. Aí ele chegou para a irmã e disse: Emmanuel, você poderia rogar a Maria Santíssima para que me trouxesse assim um recado, né? Apesar dele saber que Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No entanto, ele queria uma frase, assim, alguma coisa que ele conseguisse manter, né? Aquele bom ânimo. E Emmanuel traz para ele, diz Maria Santíssima, da mesma forma que ela utilizava lá na cabana da Santíssima, né, depois que ela seguiu João, ela em Éfeso, e ela falava: tudo passa, ou isso também passa. E aí Chico ficou todo contente. Aí falou: a hora que eu chegar aqui, aí dentro daqueles problemas na cabeça, eu vou olhar, tudo passa, isso também passa. Aí ficou todo contente, né? E falou: Emmanuel, muito agradecido por você me trazer essa mensagem tão simples, mas a gente às vezes não percebe. E Emmanuel disse: mas Chico, você também vai ter que tomar um cuidado. Quando você estiver contente, tudo dando certo, as alegrias e tudo mais à sua volta, olhe também para a tabuletinha, você vai ver, isso também passa, tudo passa. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? E o Chico dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, ter essa atitude, essa condição. Porque ele também dizia: o bem que praticares em qualquer lugar será o teu advogado em toda parte. Então essa consciência de culpa, ela vai sumindo de nós. Aliás, Divaldo Franco, falando aí em transição planetária, da situação, ele disse que Jonas já afirmou que culpado vai sair do dicionário, sendo substituído por responsabilidade. Então, que nós possamos perceber isso tudo, né? Para que a gente consiga nos transformar. Ao finalizar, podemos nos lembrar de Gênesis, no capítulo 48, em que se fala assim, olhando para trás mais uma vez, né? Deus me sustentou durante toda a minha vida.
até o dia de hoje. E quando olhamos para trás, percebemos que o nosso Pai Celestial conduziu a nossa vida por todo o nosso caminho. Deus tem um itinerário para todos nós, para cada um de nós, uma rota que precisamos percorrer, mas as nossas escolhas, nós tomamos decisões e vamos por um ou por outro caminho, mas Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente deveria perceber isso tudo e ter fé, como disse Paulo quando ele finalizou dizendo: eu combati o bom combate, terminei minha carreira, mas guardei a fé. Então que nós possamos ter fé, e ao encerrarmos a presente exposição, nos lembramos de que Jesus é o nosso recurso maior, e Ele diz assim para todos nós, através da mensagem de Maria Dolores, que ela fala que os problemas, as aflições, o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos da guerra, gerando a violência, o ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando e espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então que Jesus nos abençoe sempre, esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.